diria assim, ó, que desde dos povos originários daqui, né, os aparados eles sempre foram um território onde a interação da nossa sociedade com eles sempre foi muito próxima, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma comunidade lá que vive dentro do Parque Nacional de Aparados da Serra, que chama Povo dos Peraus, que são pessoas que fizeram a sua vida, tiveram seus filhos, construíram a sua trajetória vivendo naquele ambiente. Quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu tinha 17 anos. E aí eu fiz um curso, quando eu tinha 16 anos, de condutor de turismo. E eu lembro que uma das aulas era sobre os povos que habitavam essa região, que são os caigangues, os xoklengs, né? Que é um tronco linguístico diferente dos tupi-guaranis. E aí a professora, que era uma arqueóloga, eu lembro muito bem que ela falou que os caigangues que habitavam lá, e lá tem casas subterrâneas, sítios, né, arqueológicos de habitações indígenas, eles tinham uma relação que eles usavam o cânion, né, ou para se refugiar, ou como passagem, ou se organizavam para as guerras que eles faziam entre as tribos, porque era comum eles disputarem território, já que eles eram caçadores e coletores. Eu lembro assim que na época eu fiz uma analogia de a gente tem aquele livro do Sun Tzu, que é a Arte da Guerra, que ele fala muito de utilizar o relevo, né, a seu favor numa batalha e tudo mais. E os nossos índios aqui já tinham essa visão lá antes mesmo de Sun Tzu existir, né? Então é um território que é muito especial e hoje os aparados eles ganharam uma significância e um carinho da população, porque eles são o nosso principal ativo de turismo, né? Eles são o que motivam as pessoas a vir nos visitar. Eu era bem mais jovem e fazia pouco tempo que eu trabalhava de guia, e eu lembro que uma agência me contratou para levar lá no Cânion Fortaleza um grupo. E nesse grupo tinha um senhor de 91 anos e uma senhora de 87. E eu lá no ímpeto, né, da minha juventude, assim, naquela época, como guia, achava que a gente se achava muito super-homem, né? Briguei muito com a menina da agência que eu não queria levar aquele senhor e aquela senhora, porque na época o Cânion Fortaleza, aquela mesma trilha que existe hoje, não era manejada. Então tinha pedras, tinha subida, e na minha avaliação ele não teria condições de ir lá. E aí eu lembro que foi uma lição muito grande que eu tomei, porque esse senhor era um militar aposentado, né? Com uma saúde incrível, uma mente incrível, e a gente percorreu a trilha no ritmo dele. E aí lá em cima, assim, ele foi lá, fez umas 2 fotinhas, veio assim, disse, ó, quero te dar um abraço. Me deu um abraço, chorando, e disse, me agradeceu, olha, eu te agradeço por tu me trazer aqui, porque eu era piloto da aeronáutica, eu passava aqui, e eu nunca consegui vir aqui. E eu não queria encerrar minha passagem na Terra sem conhecer esse lugar. Meu sonho era vir aqui. Foi uma lição assim que eu tomei naquela vez, que eu entendi que eu não estava ali e trabalhar nos aparados, eu não estava para julgar e dizer quem tinha que ir, quem não tinha que ir. Eu tinha era que levar as pessoas até lá, ou tentar, pelo menos, oportunizar esse contato com os aparatos. Começou em 2009, todos os estudos, né, não só socioeconômicas dos municípios, mas principalmente na questão de geologia e na questão de biologia, né, de natureza mesmo. A Unesco, então, orientou tudo que era necessário e veio para cá fazer, então, a avaliação, né, a análise se realmente se tratava de um território que tinha essa relevância mesmo para contar a história do planeta. Os estudos tinham apontado isso, porque quando a gente pensa nos aparados, a gente está falando de uma faixa de 200 quilômetros, né, com todos esses mais de 60 cânions. Né? Canyons que nós, na verdade, chamamos de peral. Nós passamos a falar canyon com o turismo para poder identificar, mas o termo que nós usamos é peral, que é da nossa cultura. Esses derrames de lavas que ocorreram há 120, 130 milhões de anos atrás, são os maiores derrames de lavas que ocorreram em toda a história do planeta. Nós tivemos 2 eventos apenas com essas características, que são derrames basálticos, né, que é um vulcanismo, só que em vez de ser uma montanha, como a gente conhece hoje os vulcões, é um vulcanismo de formato de fissura, né, onde a terra se abre e o magma emerge e se derrama, né, se espalha como se estivesse derramando. Foi um evento que aconteceu no continente asiático, na Índia, e o nosso aqui na América do Sul, que na verdade, quando aconteceu, não era, os continentes não tinham essa formação.
A África ainda era unida a nós tínhamos apenas 2 continentes no mundo, né? E o nosso continente chamava Gondwana. E esse nosso foi o maior na história do planeta. Então ele deu origem ao Planalto Meridional Brasileiro, que é o maior planalto de rocha basáltica do mundo. Posteriormente, em função da erosão, da movimentação das placas tectônicas, de uma série de intemperismos, né, formou os cânions. Então, além disso, a Unesco também identificou que essa diferença, né, de altitude de 1.000 metros aqui no topo do Planalto, 0 lá no nível do mar, essa proximidade com o mar, essa diferença também, essa multiplicidade de culturas, né, porque nós aqui em cima da serra temos uma colonização açoriana inicialmente, depois italiana, alemã também, mas uma colonização açoriana também com escravizados e essa mescla com os indígenas que habitavam aqui. E isso tudo fez com que se moldassem culturas que são parecidas, mas são diferentes. E são muito ricas, que se complementam. Então isso também a Unesco identificou, essa riqueza cultural, né? Essa riqueza de paisagens, essa riqueza cultural, esse bioma nosso que é a Mata Atlântica, mas dentro desse bioma a gente tem alguns ecossistemas que compõem ele. E aí a gente tem aqui na parte de cima a mata com araucária, que é a Mata Atlântica, mas é diferente da Mata Atlântica que predomina no Brasil. Você tem essa grande quantidade de espécies que são endêmicas, que são espécies que se adaptaram a viver ali nos aparados, que surgiram ali nos aparados, né? Tudo isso fez com que, e foi colocado nesse dossiê, fez com que a Unesco entendesse realmente que é um local que é relevante para a conservação do nosso patrimônio geológico, ajuda a contar a história do planeta, é digamos assim, um capítulo importante da história evolutiva, principalmente a história geológica do planeta, e, ao mesmo tempo, é um território que precisa ser conservado, que precisa ser trabalhado o desenvolvimento de forma sustentável, né, que precisa fazer com que as pessoas que já são conectadas e, de alguma maneira, também se relacionam com esse bioma de maneira que não impacta tanto, né, precisam também entender que é importante preservá-lo. É um ambiente que ele é lindo, né, é singular, mas que ele só é legal para mim se ele está com o ser humano interagindo com ele. Senão ele é só mais um lugar assim bonito, como tantos outros que tem. E o que é motivador, encantador, que sensibiliza assim as pessoas, é o fato que os aparados são ocupados há muitos séculos por nós humanos, e de alguma maneira a gente interage com os aparados de forma que a gente consegue desenvolver a nossa sociedade, desenvolver as nossas vidas lá, né, interagindo com ele, sem agredi-lo, mantendo ele, né, como ele é, assim, um ambiente natural e bonito, assim.